Olá, seja bem-vindo ao meu canal. Meu nome é Esther Gomes e no vídeo de hoje eu vou fazer um contravídeo. O último vídeo dessa playlist, Filhos de Pastores, foi esse vídeo aqui, ó. Por que filhos de pastores se desviam? Hoje eu quero falar exatamente o contrário. Quando os filhos de pastores não se desviam. Eu não vou poder falar dos filhos dos outros, mas eu vou ter que usar a minha própria experiência. Então eu quero compartilhar com você nesse vídeo os motivos que me fizeram permanecer. Mas antes, eu quero que você deixe o seu comentário aqui embaixo para mim te conhecer melhor, aperta no like, não se esqueça de se inscrever e apertar o sininho. Assim, você vai ser avisado toda vez que tiver vídeo novo aqui no meu canal. Bom, se você assistiu o vídeo Por que Filhos de Pastores se Desviam, você já vai entender muito rapidamente tudo o que eu vou falar aqui. Tudo que eu falei naquele vídeo foram coisas que eu realmente vivi. Muitas vezes eu senti que meu pai amava mais a igreja do que a mim. Muitas vezes eu me entristeci com as críticas, com as cobranças e sim, tive vontade de sair da igreja. Muitas vezes. Ainda na adolescência, eu tive algumas posições, algumas atitudes que denunciavam que eu não estava tão comprometida assim com Deus. Mas isso faz parte da adolescência, da rebeldia daquela época, das vontades que eram reprimidas. Ok, é compreensível. No vídeo de hoje eu quero dizer para você o que foi que me fez permanecer firme no Evangelho, apesar de todas as dificuldades que eu enfrentei quando era criança e adolescente. A primeira coisa que eu considero que me fez me manter firme foi aos 9 anos. Com 9 anos de idade, a minha casa, era usada como igreja. Então, a nossa sala era aberta ao público. E as pessoas da rua, as pessoas que meu pai conhecia na profissão dele de taxista e pregava o evangelho para elas, vinham para a nossa casa para ouvi-lo pregar. Então, o grupo de louvor eram os meus 4 irmãos mais velhos. O pregador era o meu pai. E a minha mãe era praticamente a diaconisa, porque recebia todo mundo e recebia muito bem. Eu cresci com essa rotina. Eu cresci sabendo que a minha sala de casa era uma igreja. A minha casa não era uma extensão da igreja, minha casa era a igreja. E ainda muito jovem, minha mãe sempre nos ensinou a respeitar o momento de culto. Nós éramos 8 irmãos. Eu lembro quando eu era criança, ainda bem pequena, e a gente era da Igreja Metodista Wesleyana lá do Parque Edu Chaves, em São Paulo. Quando chegávamos na igreja, minha mãe orientava os 8 filhos: vão no banheiro e bebam água. Quando o culto começar, vocês precisam permanecer no culto. Não quero conversa, quero que prestem atenção. Mesmo que vocês durmam no banco, eu não quero que vocês saiam para nada. Eu cresci aprendendo que culto, lugar de culto, é lugar de reverência. E todo esse ensinamento eu tomei para mim. Mesmo que o culto fosse na minha casa, eu não usava o momento do culto para fazer mais nada a não ser prestar atenção e participar de todas as atividades que estavam sendo feitas. Então, a primeira coisa que eu considero que me fez firmar no Evangelho e não se desviar depois que eu cresci foi aceitar a Jesus de fato. Eu me lembro como hoje. Eu tinha 9 anos quando, de repente, ouvi meu pai pregar sobre a crucificação. Aquela cena parecia muito viva na minha cabeça. Apesar de meu pai ser um homem muito simples, ele falava do jeito dele e eu entendi que aquele momento de crucificação era um momento crucial para a humanidade. Era um momento em que o sangue que era vertido na cruz nos salvaria dos nossos pecados. E com 9 anos de idade, eu levantei a minha mão para aceitar Jesus. E realmente eu tinha certeza do que eu estava fazendo. Eu me lembro que eu fui aos prantos na frente chorar. Lembra que eu sou filha de pastor? E lembra que eu falei lá no começo? Apesar das intervenções da igreja, eu continuei firme. Quando eu levantei daquela oração, uma prima minha virou para mim e falou bem assim: nossa, que drama! Pra que isso se amanhã você nem vai ligar mais pra igreja? Graças a Deus, aquela profecia não era de Deus e eu permaneci firme. Então, a primeira coisa que me faz entender que me firmou na igreja é ter entendido o Evangelho e ter aceitado a Jesus de verdade. Não foi uma imposição dos meus pais, foi algo que surgiu realmente do meu coração. O Espírito Santo fez uma obra em mim e me convenceu que mesmo com 9 anos eu precisava entregar a minha vida para Ele. A segunda coisa que eu considero que me fez me manter no Evangelho é que eu sempre procurei nutrir um relacionamento íntimo com Cristo. E de que forma?
Gente, quando eu tinha cerca de 13 anos, eu admirava muito a minha prima. O nome dela é pastora Renata Leonel. Ela é pastora lá em São Paulo, na igreja MVPM. E ainda muito jovem, a Renata tinha uma rotina de oração e jejum. E isso foi contado para mim através da minha irmã, que era amiga dela, e elas compartilham mais ou menos da mesma idade. Quando a minha irmã relatou que a Renata Leonel tinha uma intimidade com Cristo ao ponto dela separar um dia da semana para orar e jejuar, aquilo me encheu os olhos. E eu falei, gente, eu preciso ser como a minha prima. Então, eu elegi a quarta-feira para ser o meu dia de jejum e oração. Veja só, eu era pequenininha ainda sou, né? Eu tenho 1,5 m. E naquela época eu pesava cerca de 30 quilos. A minha mãe ficou louca com a minha decisão. Eu disse para ela que todas as quartas-feiras seria o meu dia de jejum e oração. Então, toda quarta-feira era religioso. Quando eu acordava de manhã, eu dobrava os meus joelhos, orava e pedia para que o Senhor me alimentasse com a palavra dele. Gente, eu não sei de onde eu tirei isso, mas eu acho que em uma das escolas dominicais que eu participei quando criança, eu devo ter ouvido que a palavra de Deus era alimento. Toda vez que eu sentia fome, eu entrava no quarto, abria a Bíblia e pedia, Senhor, me alimenta com a tua palavra. Lia algum versículo, algum capítulo e ali eu, sobrenaturalmente, o Espírito Santo realmente me satisfazia e aquela fome parava. Gente, naqueles momentos de jejum e oração, eu lia a palavra e eu lembro muito nitidamente de uma vez que eu chorei e falei, Deus, eu não consigo entender a Bíblia. E eu orava, dizia, Deus, me ajuda a entender a Bíblia. Naquele meu lugar de oração, que era o meu quarto, naquele momento de jejum e oração, muitas vezes Deus me mostrou muitas coisas. Deus me mostrou, por exemplo, quem seria o meu marido. Não exatamente a pessoa, mas a forma física que ele teria. E foi confirmado. Deus também me mostrou alguns eventos futuros, por exemplo, como esse que está acontecendo agora. Eu estou falando da palavra de Deus para milhares de pessoas através da internet. E Deus havia me mostrado isso naquele quartinho de oração. E olha, a internet nem existia. Então, com 13 anos de idade, eu comecei a nutrir um momento de intimidade com Deus. Naquele lugar eu orava, chorava, lia a palavra de Deus, ouvia a voz do Espírito Santo, tinha algumas experiências de visões, por exemplo, sonhos, compartilhava esses sonhos com a minha mãe, procurava entender de acordo com a Bíblia se aquilo era realmente provindo da parte de Deus ou se era somente sonhos que deveriam ser contados como sonhos. Então, o segundo motivo pelo qual eu considero que até hoje eu sou firme no Evangelho é que desde a minha infância eu procurei nutrir uma intimidade com Cristo. O terceiro motivo pelo qual eu considero que me fez permanecer no Evangelho é que eu encarei a Bíblia como um manual de fé e prática. O que eu comecei a fazer? Todas as minhas preocupações, todas as minhas dúvidas, eu sempre levava para a Bíblia. Primeiro eu fazia de uma forma meio que errada, mas Deus, ele age com a misericórdia dele, né? Então, quando eu queria, por exemplo, saber sobre namoro, como é o namoro cristão, eu procurava entender e lembrar na Bíblia quem namorou, como essa pessoa namorou e como foi esse namoro. Então, eu sempre procurei sanar as minhas dúvidas dentro da palavra de Deus. Por exemplo, quando eu era adolescente, teve uma pessoa da igreja que disse assim, de uma outra igreja, que eu não era crente porque eu andava com pessoas do mundo. As pessoas do mundo que ela se referia eram as pessoas da nossa sala de aula. Eu e ela tinha 15 anos e, é claro, dentro da minha sala de aula só existiam 3 crentes. Eu, ela e meu irmão. Ok, eu me juntava com os meus colegas. Dos 15 aos 17 anos, eu tinha um grupo de 4 amigos, lá numa escola chamada Mascarenhas Homem, em Natal. Esses 4 amigos andaram comigo por 3 anos. Éramos inseparáveis. Então, aconteceu que essa menina, que era de uma outra igreja, disse que eu não era salva porque eu andava com pessoas não crentes. Aquilo ficou martelando na minha cabeça e eu fui para casa. E como a Bíblia era um manual de fé e prática, eu procurei entender se havia na Bíblia alguma pessoa que fosse abençoada por Deus que tivesse andado com pessoas não crentes. Adivinha quem eu encontrei? O próprio Jesus. A diferença é que Jesus, ele comia com aquelas pessoas, ele ouvia as pessoas,
falavam com aquelas pessoas, mas ele não praticava as mesmas coisas que ela praticava. Além disso, Jesus, sempre que se relacionava com alguém, ele tinha uma intencionalidade. Jesus ele vivia para a glória de Deus. E ele sabia que a pregação do evangelho era urgente. Então, ele aproveitava todas as oportunidades para falar de Deus. Ele aproveitava todas as oportunidades para mostrar que ele era o Messias e que a salvação vinha por meio dele. Então, eu peguei esse exemplo e tentei aplicar para a minha vida. Peraí, Jesus ele não andava só com os discípulos? Jesus não andava só com pessoas que se diziam de Deus ou religiosas. Não, Jesus ele estava acessível para todas as pessoas. Jesus estava acessível para corações sedentos, mas ele fazia uma diferença. Então, assim como Jesus, eu preciso fazer a diferença na vida dessas pessoas. Eu fico muito feliz em compartilhar com você que aos meus 16 anos, um desses amigos me procurou e disse o seguinte: Esté, você é uma pessoa diferente. Apesar de tudo que acontece na sua vida, nessa época eu ganhava R$ 30 para limpar a igreja. E sempre chegava na escola com um sorriso aqui. E essa pessoa falou dessa forma: apesar de tudo que acontece na sua vida, de todas as dificuldades que você passa, você tem sempre muita alegria para mostrar pra gente. Eu queria entender por que você é assim. Eu não perdi a minha oportunidade e naquele momento eu falei de Jesus para ela. A consequência dessa conversa é que 2 meses depois ela estava aceitando Jesus. Gente, eu não cabia de tanta emoção dentro de mim. Então a terceira coisa que eu acho que fez com que eu não me desviasse é que eu tinha a Bíblia, e tenho até hoje, como um manual de fé e prática. Isso quer dizer que tudo que ela fala, eu creio. E tudo que ela manda, eu faço. A quarta coisa que eu considero que me fez permanecer firme no Evangelho é que eu aprendi a diferenciar religiosidade de Evangelho. E eu vou te falar uma coisa, eu não tenho paciência com crentão. A diferença do crente para o Evangelho, do religioso para o evangélico, é que o religioso, o crente, o fariseu, é aquela pessoa que não consegue amar outras pessoas. Porque se conseguisse amar outras pessoas, ia saber a forma de se relacionar com elas. Ia conseguir entender que as pessoas que não entendem o evangelho e tomam algumas decisões erradas, elas não merecem ser desprezadas, mas elas precisam ter o nosso carinho e o nosso entendimento de que elas precisam ouvir o evangelho. A diferença do evangélico para o religioso é que o religioso, ele coloca barreiras para que as pessoas se aproximem dele. Então, se a pessoa não pensa do mesmo jeito que ele, se a pessoa não tem Jesus como Senhor e Salvador, ele simplesmente rejeita, ele simplesmente aponta, acusa e mostra o pecado da pessoa, mas abandona. O evangélico verdadeiro não faz isso, ele faz como Jesus fez. Apesar daquela mulher ter sido levada para ser apedrejada, Jesus aponta para aquelas pessoas que, olha, tudo bem, ela estava em pecado e foi pega em flagrante, mas isso não quer dizer que vocês também não tenham pecado. Ele escreveu alguma coisa na areia, a Bíblia não fala o que é, mas aquilo que ele escreveu constrangeu as pessoas que queriam fazer justiça de qualquer jeito. E Jesus mostra para aquelas pessoas que, apesar dela ter pecado e estar em pecado, os outros acusadores não eram menos pecador do que aquela mulher. O evangélico entende que Jesus é um Deus de graça e que Jesus jamais mandaria embora uma pessoa sem antes oferecer perdão e amor para ela. Então, eu aprendi que religião é diferente de evangelho. E quando eu aprendi isso, isso fez muita diferença na minha vida. A quinta coisa que eu considero que me fez permanecer na igreja, apesar da cobrança das pessoas dentro da igreja, apesar da cobrança dos meus pais e da sociedade, eu parei de olhar para as pessoas erradas. Enquanto eu era filha de pastor e ficava chateada com a igreja, porque a igreja me cobrava, porque a igreja falava de mim, porque a igreja... Enquanto eu olhava para essas pessoas, eu não encontrava motivos para permanecer no evangelho. Eu não encontrava satisfação para ir na igreja. Eu me sentia obrigada, empurrada. Mas a partir do momento que eu comecei a olhar para a pessoa certa e eu sabia por que eu estava ali na igreja, eu comecei a amar mais ainda estar na igreja. Quando a gente para de olhar para a direção errada e olha para a pessoa certa, a gente começa então a entender que aquelas pessoas que estão apontando, acusando, perseguindo, elas merecem nosso amor, nosso carinho, a nossa atenção.
E sim, elas merecem confrontação, sim. Então, quando eu fiquei adolescente, eu aprendi a ler a Bíblia. Eu aprendi a usar a Bíblia como uma espada. Muitas vezes eu usei essa espada de forma errada e feri as pessoas de verdade. Mas na maioria das vezes, eu confrontava as pessoas que me chamavam a atenção. Quando eles me chamavam a atenção, eu dizia, mas a Bíblia não fala assim, assim? E muitas vezes as pessoas perdiam o chão e diziam, realmente eu não tenho argumento contra isso. Então eu deixei de considerar demais o que a igreja tinha a dizer ao meu respeito e comecei a considerar mais o que a Bíblia esperava de mim. Eu espero que esse vídeo tenha ajudado você a entender como é possível ser filho de pastor e futuramente um cristão de verdade. Eu vou dizer para você que não é filho de pastor, que nós, filhos de pastores, temos uma missão muito árdua, que é permanecer no Evangelho e fiel a ele quando nos tornamos independentes dos nossos pais. Quando eu me tornei independente dos meus pais, eu tive sim um período que eu não queria ir para a igreja não. Eu até parei de ir na igreja que eu congregava quando me casei e passei a ir para outra igreja. Só que como eu não tinha nenhum vínculo com essa nova igreja, eu ia só no domingo, só quando dava vontade e não tinha uma vida constante de oração, nem tinha uma vida de busca como eu tinha quando eu era comprometida com a igreja que eu participava. Isso foi um período que durou cerca de 1 ano. E depois desse 1 ano, o meu coração voltou a arder pela presença de Deus. Então, eu voltei para a minha igreja original e permaneci nela até hoje. Isso fazem 24 anos. Bom, o que nós precisamos é olhar para a direção certa. Se você é filho de pastor e tem essa dúvida, será que eu vou conseguir permanecer sendo um cristão? Gente, entenda uma coisa. Nós somos cristãos não é por causa da igreja. Nós somos cristãos por causa de uma pessoa. E essa pessoa se chama Cristo. Ele abriu mão de tudo o que ele tinha para se tornar homem como nós e se entregar naquela cruz. Eu quero fazer valer o sacrifício dele na cruz. E eu quero entregar a minha vida para ele, se isso for necessário. Bom, eu convido você a se inscrever nesse canal, porque eu sei que você ficou comigo até agora. E se você ficou comigo até agora, eu tenho certeza que esse assunto teve relevância para você. Mas sabe o que é mais legal nesse canal? É que ele tem muita coisa interessante. A gente tem resumo bíblico, nós temos também panorama bíblico. Qual é a diferença deles dois? O resumo bíblico vai falar resumidamente sobre cada livro da Bíblia. Já o panorama bíblico vai falar de alguns fragmentos da história bíblica. É bem interessante. Aqui também a gente tem uma playlist sobre filho de pastor, inclusive é essa que você está acessando agora, esposa de pastor, reflexões bíblicas. Quer novidade? Tem nesse canal. Então faz o seguinte, aperta aí no se inscrever e fica com a gente. Vem fazer parte dessa grande família.